Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Você está ouvindo a gente pelo Spotify, você já clicou, você já sabe com quem eu estou falando. E se você está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Instagram, você já sabe também quem é o nosso convidado, você já está vendo ele aí. Ele está dando um tchauzinho aí para a galera. Dá um tchauzinho aí para a galera, Pedro. Bom, o meu convidado de hoje, ele é formado em marketing e também em roteiros de esquetes de comédia. Ele faz pós em gestão comercial e também está graduando na área de ciências políticas. Ele é sócio da empresa Pêssego Atômico, que é uma empresa que cria multimídia, né, principalmente para empresas. E na JET, ele faz parte da gestão 2020 e 2021, né, ele faz a pasta de marketing, diretoria de marketing da associação. Mas o motivo do meu contato com o Pedro é para a gente falar das novas formas de comunicação, e uma delas a que ele domina bastante, que é o podcast, e esse é o principal hoje, digamos, eu acho que pode ser, né, Pedro, o principal braço da Pêssego hoje, e uma das áreas onde o Pedro mais atua. Pedro, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Muito obrigado, Eric, muito feliz mesmo pelo convite, muito obrigado a todos que estão ouvindo, todos que estão assistindo. Legal. Pedro, eu sempre começo com uma pergunta, mas acho que não é uma pergunta, é meio que o início da conversa, assim, é entender como que o podcast chegou na tua vida, como que o multimídia chegou na tua vida, né? Para a gente contextualizar essa história e depois ir mais para frente conversando sobre o restante. Pausando esse vídeo aqui só um pouquinho, para te dizer que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL Tubarão e CDL Empregos, para encontrar o talento certo para a sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. Também tem a parceria de Top Pack Embalagens. Os melhores produtos, as melhores marcas, atendimento personalizado e o melhor prazo de entrega você só encontra na Top Pack Embalagens. A Top Pack está no Instagram, @TopPackEmbalagens, e também no 99104-1875, DDD 48, 99104-1875. Também está com a gente a Influx, inglês e espanhol. Experiências que estimulam, resultados que surpreendem. Pensou em inglês e espanhol, pensou em Influx. A Influx já está com matrículas abertas para esse semestre. Mais informações você encontra em influx.com.br e também nas redes sociais da Influx. Segue com a gente. A gravar. E o quadro era muito bacana, na rádio comunitária de Gravatal. Então eu pegava esse áudio e comecei a jogar como podcast. Comecei a jogar podcast vindo dessa da rádio. E sempre conversando com o pessoal ali do Senai também, o meu chefe na época, o Fernando. E aí e uma vez eu precisava de um equipamento, porque a gente estava sem o equipamento na rádio. Eu conversei com o Fernando Pitt, ver se ele me emprestava o equipamento do Senai. E ele, cara, eu te empresto tranquilo, mas olha só, vocês têm CNPJ? Daí eu, não. E se eu quiser uma vez ajudar vocês, alguma coisa, como é que eu vou emprestar para o programa, tal? Aí eu, caramba, o Pêssego, na época era o Café Atômico, do site Pêssego Atômico, né? O site, na verdade, era basicamente cultura pop. E eu, caramba, a gente não tem um CNPJ. Realmente, se o cara quiser apoiar, como é que o cara tem que registrar que tá apoiando, né? Tem que tá mandando para alguém. E aí eu fiz o clássico MEI, né? O clássico MEI só pro podcast, cara. Era só para podcast. Só que começou o pessoal gostar desse material. E eu já fazia vídeos ali no trabalho, de fato, no estágio, né? E aí depois eu saí, fiquei um bom tempo como autônomo, aí depois até voltei numa fase ali que o Senai também precisava, além de ser autônomo, voltei depois de 2 anos e continuei ali no Senai. E então, graças a essa brincadeira do podcast, a esse estalo que eu tive do meu chefe, falar, cara, eu quero ajudar vocês, mas eu preciso registrar, eu preciso de um CNPJ para poder ajudar vocês. E aí começou a vir gente gostando de podcast, pedindo para eu editar, e como eu já fazia vídeos, pedindo para eu gravar vídeos. E, cara, os primeiros, hoje nós temos, claro,
Graças a Deus, a gente tem estamos muito bem com equipamentos, né, drone, várias câmeras, várias iluminações, mas começou com aqui, ó. Começou isso aqui. Era o tripé improvisado e o celular. Mas tudo veio graças ao podcast na rádio, cara. É legal isso, porque a gente sempre tem que valorizar. É uma coisa que a gente, às vezes, hoje em dia, a gente está cada vez querendo começar mais profissional nas coisas. E a gente não valoriza mais, a gente não faz essa questão de valorizar esses pequenos começos, sabe? De você lembrar lá atrás de quem te ajudou, do cara que estendeu a primeira porta, do cara que te deu a primeira ideia, né, que é sempre assim. Eu sempre faço questão de lembrar, assim, de quando eu conversei com o Márcio Tomé, da Mr. Trend, que ele sempre fala para mim, volta e meia a gente conversa e ele sempre fala, cara, MVP é o mínimo produto viável, Cara, não tá um negócio largado, dá para botar no ar, dá para fazer, faz, cara, porque daqui a pouco alguém vai fazer na tua frente. Uhum. E o cara vai ser o pai da ideia que você teve. Então, não pela questão do egocentrismo, mas às vezes de você perder o time daquela oportunidade. Então, é muito legal a gente valorizar esse pequeno começo. Tá, e aí, vamos lá, aí a Pêssego vocês começaram a produzir, editar podcasts e vídeos para institucional ou para canais mesmo? Como é que foi isso? Cara, eu vou te ser sincero, nós nunca editamos vídeo para canal, é empresa, ou profissionais, né, autônomos e tal, o pessoal veio. Eu trabalhei 8 anos com redes sociais, não trabalho mais, hoje é vídeo e áudio mesmo, né, é audiovisual, mas fiquei 8 anos trabalhando com rede social, e muitos desses clientes vinham, né, eu fazia redes sociais deles, e um momento que eu falei, olha, não vou mais trabalhar com isso, eu posso recomendar outras empresas, os caras falam, não, recomenda, mas o vídeo é tu que vai fazer, cara, sabe? Então, muitos clientes seguiram nisso, eu fico muito feliz, mas a maioria é em empresa. Casos pontuais, algumas coisas pontuais, alguns preferem que fique fixo, né, montando esse conteúdo, e cada empresa é uma empresa, eu não acho, particularmente algo meu, eu não vejo, não sou aquele adepto de usar uma fórmula para tudo, porque, cara... Faz um template padrão. Não me cabe isso, porque assim... Cara, tem uma empresa que tem uma pegada, a outra tem outra, e tu pensa assim, esse aqui, quem sabe vídeos semanais sejam interessantes, então vai ter que ser mais simples, porque tem que ser mais quantidade, mas que passe tal mensagem. Esse aqui não, esse aqui, vamos trabalhar em vídeos mais trabalhados, coisas maiores, e um específico assim. Então, cada empresa tem a sua personalidade. A mesma coisa o podcast. Podcast tem clientes de empresas grandes que optam por fazer os seus podcasts e cada um é uma personalidade diferente. Então, não sou muito adepto do template padrão. Eu gosto de conhecer, entender bem o cliente ali e criar esse conteúdo, né? Porque a criação, trabalhar com multimídia é criar conteúdo. Então, como entender como trabalhar as plataformas e quais plataformas. E aí é interessante o podcast, né? Você falou da criação de conteúdo. É difícil estar criando material, assim... lógico, é difícil, mas... tipo, essa questão de criatividade, assim, para você é uma coisa tranquila, essa questão de aflorar as ideias e a criatividade e estar sempre produzindo, porque eu tenho uma dificuldade enorme, cara, de alimentação, assim, porque, assim, depende do dia, eu não tô na vibe. Tem dias que se eu sentar... eu crio, sei lá, de 20 a 50 publicações em uma tarde ali. Não vão ser todas boas, né? Algumas vão ser boas, outras não vão ser, algumas vão ter um baita engajamento, outras não vão ter, mas tem material. E que é o que você falou, é a questão da recorrência. Tá ali. Nem sempre vai ser o melhor do mundo, mas tá ali. Uhum. Né? Depois lá na frente você olha e fala, eu mudaria e tal. Mas para você é difícil essa questão de estar toda... de depender da sua criatividade para poder exercer esse trabalho? Esse do fazer, eu tenho também, novamente, vou citar o Fernando Pitt aqui, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira profissional, um parceiro até hoje, também agora está nos podcasts, tem o podcast dele,
E uma coisa que eu percebo em vários amigos que ficam nessa de, não tá bom, não vou lançar, não vai lançar, alguém lança na frente. Antes feito que perfeito. É a clássica, antes feito que perfeito. Quando eu ouvi essa frase, me martelou e aí que eu começava a lançar as coisas. Não tinha a mesma qualidade e hoje tem. E essa questão de criar conteúdo, uma coisa que me ajudou muito foi a formação, né, como você comentou, sou formado em roteiro ali pela The Second City, a Escola de Comédia de Chicago. Fiquei 1 ano estudando roteiro de sketch, e uma coisa que me ajudou demais para situar lá nos Estados Unidos é o cenário reverso aqui do Brasil. No Brasil nós temos poucos roteiristas para muito produto, tem pouco roteirista. Lá tem roteirista demais, tem muito. Então os caras não recebem bem. Tu vai ver a série na TV, tu vai ver. Cara, saiba que os roteiristas ali não recebem bem, tem muitas greves, porque é uma coisa descartável praticamente. Assim, ó. Tu não quer escrever, tá reclamando do salário, cara, sai que tem gente na fila aí. E nós vemos a quantidade de séries que tem, né, na televisão. Os caras têm que lançar roteiro demais, assim. E quando eu fiz o curso, foi interessante porque nas primeiras semanas era um roteiro por semana. Então eles te davam ali, brief, cria. E aí tu tinha que escrever um roteiro por semana. Depois era 2 roteiros por semana. Depois 3 roteiros por semana, até chegar no 4 roteiros por semana ali. Então, cara, tu criava estratégias, porque imagina, tem que ficar pensando em 4 histórias diferentes, escrever roteiros em várias páginas, com vários personagens, vários por semana, sabe? Então, tem dias que é bem como tu falou, não vai sair, cara. Tem dias que não vai sair. Então, nós vamos criando meio que estratégias, assim, de como montar, de como elaborar e sair bom. Pode não sair a melhor coisa do mundo, mas vai sair bom, porque tu já tem ali aquele padrão. E isso me salva muito, porque, por exemplo, tem clientes que não é só vídeo, é artigo também. Então, tu tem que pensar em tema pro vídeo, tem que pensar ali no storyboardzinho, no roteirozinho, e também tem que pensar em artigo. E nem sempre o cara tá inspirado ali para sentar no computador e fazer um texto maravilhoso, né? Então eu pego essas estratégias. Vamos lá, desculpa te cortar, mas é que me deu uma dúvida. Por exemplo, assim, um mesmo roteirista cria 3 séries diferentes. Essas séries não vão ter algumas coincidências entre si, porque a base da criação é a cabeça do mesmo cara? Não rola isso, assim, de às vezes você vê que você mesmo tá só pilotando a ideia em outro lugar, pilotando uma base, uma ideia, um contexto, enfim? É mais fácil acontecer isso no Brasil. Porque aqui tem muito de série ser escrita por 1, 2 pessoas. Lá são equipes de 6, 10, uma mesa gigantesca com os caras escrevendo assim, feito uns condenados. Então é muita gente, e se uma pessoa trabalha em outra, é muita gente ainda assim. Então lá tem mais mescla de ideias diferentes. Aqui no Brasil é bem comum isso acontecer, cara. É bem comum. E perigoso, o cara tem que se policiar bem nisso. Será que eu estou reproduzindo a mesma coisa? Ou não, tô tentando inovar. E isso não é só para série, não. Até para vídeo regional, coisa pequena. Se o cara não se cuida, às vezes está fazendo o mesmo. Existe uma coisa diferente do, gostei dessa ideia e, gostei deste produto. Né? Vou repetir, vou usar esse contexto aqui, essa abordagem eu achei interessante. Que é uma coisa que, tipo assim, que eu sempre tomo muito cuidado, porque a minha ideia é trocar ideia com todo mundo e, tipo assim, cada conversa que a gente vai ter, e por isso não temos roteiro, por isso a gente não tem uma inscrição de fora a fora, né, uma base do que a gente vai trabalhar, exatamente para ter essa liberdade. Por exemplo, a gente está falando aqui de roteiro de série ou alguma coisa assim, talvez a gente pode ou não possa fugir desse assunto e não tem problema nenhum nisso, porque tudo é rico, tudo é cultura, entende? Então, para mim, isso é interessante. Mas, às vezes, eu me pego pensando assim, será que essa é será que essa dúvida aqui, essa pergunta, ou a maneira como eu estou abordando esse tema, não é muito parecida com a maneira que outra pessoa está fazendo? Será que isso é da minha cabeça, da cabeça de outra pessoa? Às vezes, não te dá essa aspira? Demais, cara, demais. Tanto que quando eu vou gravar vídeo, por exemplo, ou vídeo e podcast pro Pêssego, se é de algum filme, se é de alguma coisa, eu não vejo nada
sobre aquilo. Eu gosto de ver os canais com opiniões, algumas coisas, tal, podcast sobre algumas, mas se eu quero falar sobre aquele assunto, aí eu não assisto, não vejo nada. Não vejo nada para que seja algo bem natural, para que seja algo bem da meu. Aí depois eu assisto. Porque às vezes não é nem intencional, mas o cara acaba me copiando ou usando uma coisa do outro. Então é bom a gente sempre se questionar. Não custa a gente se questionar. Tá, tô fazendo certinho, tô copiando, porque, como eu falei, às vezes não é intencional, só vai. Pessoal, só contextualizando, quando o Pedro fala de fazer conteúdo em cima de série, o Pedro ele é muito voltado para cultura pop e cultura geek, né, Pedro? É uma base que o Pedro atua muito forte, filmes, séries, universos e tal, e livros, e tudo relacionado à cultura pop é uma área que o Pedro explora muito bem, e eu acho que é a origem da Pêssego, né, Pedro? Exatamente. Se hoje nós fazemos vídeos, artigos, podcasts para as mais diversas empresas, seja empresa de saneamento, seja empresa de construção civil, seja empresa de caminhão, mas tudo surgiu disso, sabe? Então é uma coisa que eu tenho um grande carinho mesmo. Mas tudo surgiu disso e, claro, tudo é inspiração, né? Nós conseguimos aplicar. A pessoa sabendo, estudando bem aquilo ali, ela consegue aplicar. E eu acho fantástico, cara, vir uma clientes das mais diversas áreas, já indo para um outro lado do assunto ali, mas porque é mais um motivo para te estudar, às vezes, áreas que o cara não faz ideia, sabe? Vem um cliente numa área de caminhão. Poxa, nunca estudei sobre caminhão. Vamos lá, tem que criar conteúdo sobre isso. Então eu acho muito massa, cara. Eu acho muito. O que me fascina, e a gente vai para lá agora, vamos virar para esse lado, mas o que me fascina dos podcasts é a possibilidade que tu tem de aprender sobre a vida, sobre a experiência profissional, sobre o tema do que o outro aborda, sobre o que o outro sabe. A minha proposta desde o início sempre foi essa, assim, eu não sei sobre aquele assunto, meu produto está indo para um podcast, mas eu não sou muito longe de ser um especialista do assunto, eu estou engatinhando e olhe lá. Então, assim, o que é o Conversa de Vendedor? Ele é a conversa que eu teria contigo, só que a gente está gravando, porque eu quero entender. Eu acho que o legal é essa curiosidade real, sabe? De eu querer entender o que é o teu negócio. Né? Como é que tu chegou onde tu chegou, porque alguém vai fazer esse teu caminho em algum momento, e essa tua fala vai facilitar a pessoa, assim como eu, como vendedor, já facilitei a vida de algumas pessoas, e com palestra a mesma coisa. Então, a riqueza está nisso, né? Em você dividir a tua história com outras pessoas e enriquecer outras pessoas e ter essa curiosidade de ouvir. Porque eu acho que isso é que dá isso que dá o touch ali, o match de quem está ouvindo o produto, porque a pessoa vai se interessar. Eu já caí muitas vezes em podcast, porque eu ouvi uma pessoa que eu gosto lá de ouvir, que eu sigo e tal, e eu ouvi o cara falar sobre um assunto. E, essa história de vida é legal, vamos ver se ele fala alguma outra coisa sobre isso. Aí tu vai lá, bota o nome do cara, e tu acaba caindo num podcast que tu não conhece, e tu gosta da abordagem, e tu fica lá, e tu segue o podcast, e daqui a pouco tu tá ouvindo ele direto. Então, é assim que eu sou extremamente curioso, assim, eu sou o cara que vai nos lugares, que vai na casa dos outros e pega as coisas na mão, que às vezes derruba, quebra, mas pega as coisas na mão, quer olhar, quer ver onde foi feito. Eu leio rótulo, eu adoro ler rótulo, ler a lista de ingredientes, carboidratos e tal, tudo, saber onde foi fabricado o produto. Trabalhando em mercado, que é uma coisa que eu faço muito, é ir nas prateleiras, quando eu vejo um produto novo. Esse produto eu nunca vi aqui. Quem é que está distribuindo esse produto? Quem é a empresa que trouxe ele para o Brasil? Quem que está fazendo a distribuição? Quem é que está produzindo isso aqui? É da própria empresa e tal? Porque eu acho que essas curiosidades são coisas que vão te agregar lá na frente, porque alguém vai falar contigo sobre aquele tal chocolate, tu vai falar, mas tu sabe que eles estão produzindo também tal chocolate, tal chocolate, tal chocolate? Sempre, cara. Eu acho muito importante você tem um assunto que você domina mais, mas você pegar e saber um pouquinho sobre cada coisa. A gente vai conversar sobre podcast, a gente vai conversar sobre vídeo, a gente vai conversar sobre empresa, sobre negócio, sobre finanças, sobre qualquer coisa, aprender um pouquinho de tudo. O Pêssego, essa semana ou na semana que vem,
vai ali para o seu episódio 80. E claro, muitos é sobre livros, sobre filme e tal, mas, cara, o quadro que fez mais sucesso, assim, que foi o que alavancou muita audiência, foi... É porque, assim, a audiência do Pêssego Podcast acaba não sendo tão alta como muitos outros, porque eu experimento muito, cara, eu gosto de experimentar muito, de ver o que vende mais, o que chama mais audiência, o que não chama tanto. Já teve coisa que eu larguei, sabe, teve quadros que eu larguei, abordagens que não funcionaram, outras que funcionaram muito bem, mas o que mais foi gostoso de fazer e que teve maior número de audiência, agora já vou para a segunda temporada, e fica o convite para te participar também, para falar sobre o Conversa de Vendedor, é a segunda temporada do Pêssego Entrevista, porque era isso, eu chamava pessoas das mais diversas áreas, cara, das mais diversas áreas, e eu chegava e falava, cara, ó, a pergunta é sincera, eu tô querendo saber, não, claro, o cara faz uma breve pesquisa antes, mas vai perguntando, então tinha pessoas da área da defesa da criança e do adolescente, tinha doutorando em geografia, tinha ilustrador, cyberpunk, tinha gente falando sobre biologia, sobre arqueologia, os temas. Então a pessoa às vezes eu falava, tô gravando as entrevistas, eles, sobre qual tema? Eu, não tem um tema, é entrevista, eu quero sentar ali com a pessoa e, olha, me conta a história aí, né, cara, sobre música autoral, enfim, sobre os mais diversos assuntos, eu gravava e foi o quadro que teve mais sucesso do Pêssego. Esse, no caso, não saiu em vídeo, saiu só em podcast. Essa temporada eu quero ver se eu lanço em vídeo também, mas essa conversa é fascinante, né, cara? Eu acho que assim, a gente está perdendo aos pouquinhos, a gente está perdendo a capacidade de ouvir as pessoas. E como a gente não sabe mais ouvir, é por isso que talvez eu, tu, outras pessoas, a gente goste tanto do podcast. Porque não é a imagem do cara, é o que o cara vai falar, entendeu? É tu ter a paciência de ouvir o cara contar a história dele e tipo assim, independente de tu concordar com o cara ou não, independente do cara ser da tua bolha política ou não, Demais! é tu ouvir o que o cara tem a dizer e tipo assim, tu não precisa concordar com ele, só precisa estar com ouvidos abertos para ouvir. E tipo assim, vai ter coisa, sempre vai ter. Não adianta a gente ser hipócrita a esse ponto de achar que a gente vai discordar 100% de todas as pessoas. Não vai, cara. A gente sempre vai ter um elo de ligação com algo alguém. Em comum. E a gente tá perdendo essa capacidade aos poucos. E aí, uma coisa que eu ouvi bastante e que me norteia muito para fazer o Conversa é um TED Talks que eu ouvi do Potter, Luciano Potter, da Atlântida. Da Gaúcha, né? Que ele fala exatamente sobre isso, da dificuldade que a gente tem de ouvir. Eu faço a pergunta para ti, mas eu não faço a pergunta para ouvir a tua resposta. Eu faço a pergunta para eu fazer uma nova pergunta depois. Cara, não é isso. Não. Porque aí a gente não tá conversando. E é verdade, então... eu já ia dar esse exemplo político, eu já ia falar exatamente disso, né? Acaba puxando para política. Mas é porque muitos me chamam de isentão, né, de isentão, não sei o quê, eu sou atacado pelos dois lados ali, e eu sinto isso, eu sinto muita pena, às vezes, não sei se é uma imaturidade política, não sei, mas, cara, as pessoas, elas querem ouvir a tua opinião para te julgar e falar que tu tá errado e a minha tá certa. Cara, quem sou eu para dizer que eu tô certo ou não? Beleza, estudei, tenho a minha opinião aqui, mas eu acho muito, muito, muito interessante. Eu posso não concordar com a opinião, mas eu acho muito interessante eu sentar com aquela pessoa ali e beleza, tua opinião, por que isso? E eu falo, cara, olha, não tô querendo julgar, eu quero perguntar mesmo. Por que isso? Por que aquilo? E o cara vai contando a história dele, por que vai norteando, ele entrega, eu tenho essa opinião, a mesma coisa, o cara que tem a opinião totalmente contrária, eu também vou lá, converso com ela e entendo. Então, cara, tu vai entendendo realidades, tu vai entendendo, muitas vezes a vida de um foi totalmente diferente da vida do outro, e é muito interessante saber e falar, pô, aquele cara lá, eu conversei com ele e tal, eu acho muito interessante quando eu vejo alguns jornalistas ou podcasters, enfim, pessoal que trabalha com essas coisas, quando eles citam e
sei lá, eu acho isso muito maduro, até quando eles citam, às vezes, até opinião política, sei lá, esquerda, direita, enfim, independente, mas não como algo taxando a pessoa, nossa, aquele cara é um esquerdista, aquele cara é um direitista. Não, ele tá falando, não, aquele cara, um grande nome do conservadorismo, aquele cara, um grande nome da esquerda progressista, sabe? Cara, tu respeitou total a opinião, sabe? Não, tu respeitou, é isso aí. Assim como tem no podcast, assim como tem em vídeo, e a gente citou política, mas não é só puxar política, vamos até pro cultura pop, vai pra Marvel versus DC, sabe? Vai ter a galera que é muito de um, muito de outro, tem os caras que gostam dos dois, tem gente que prefere um ou outro em tal coisa. Então, respeitar, é conversar a opinião, cara, é conhecer a história, conhecer a visão. Eu gosto muito disso, cara, eu gosto mesmo. A gente nunca perde por conversar com as pessoas, sabe? A gente não perde por conversar, você só ganha. Cara, você sempre vai aprender alguma coisa com alguém. A tua vivência me ensina, a minha vivência te ensina, as nossas vivências juntas ensinam a outra pessoa, e assim vai. A gente não quer mais ouvir a opinião do outro. A gente quer ouvir a nossa opinião na boca do outro. E aí é onde as coisas acontecem. A gente não tem mais paciência para discordar. Aí eu pensei esses dias, será que vamos ver em que bolha que eu tô inserido? Tipo, vou ver a bolha que eu tô inserido, assim, eu vou começar a fazer eu tava olhando o Instagram, né? Eu tava rolando pro lado, assim, os stories ali, vendo, tipo assim, as pessoas que eu tava seguindo, assim. Porque a gente não pode, eu me coloco nessa posição de não deixar o algoritmo me dizer o que eu tenho que pensar. Uhum. Eu, tipo assim, eu preciso, independente da minha opinião política, ter possibilidade de ouvir pessoas que eu concordo, que eu acho legal, que eu acho interessantes, independente delas serem de esquerda, de centro, de direita, de ser liberal, de ser conservador, de ser progressista. Cara, isso, se a opinião da pessoa me interessa, se o assunto que ela fala é relevante para mim, não me interessa a posição política dela. Se isso me incomodar, se algum momento se conflitar com o que eu quero para mim, sei lá, eu paro de seguir, eu só vou dar menos atenção porque a pessoa tá falando e ponto, não tem mal nenhum nisso. Eu acho muito triste quando a pessoa opta por se fechar numa bolha, por exemplo, o livro de tal pessoa, mas a pessoa pensa assim, eu não vou mais ler o livro dela, o cara, tal ator, tal autor pensa uma coisa, eu não vou mais consumir a obra dela porque ele pensa diferente. Cara, não faz isso. Tu não gostaria que alguém que gosta do teu conteúdo chegasse, mas a opinião sobre tal assunto é diferente, eu não vou mais consumir o conteúdo dele. Eu particularmente não gostaria que acontecesse isso comigo. Que se eu fizer isso, acho que eu tô perdendo, né? Uhum. Porque, cara, eu não sei tudo que aquela pessoa produziu. Então vai ter muitas coisas que eu vou concordar com ela de uma maneira ou de outra. Né? Como é que eu faço a minha seleção do que eu gosto de assistir ou do que eu gosto de ouvir, enfim. Se isso é interessante para mim, se isso não fere nenhum princípio meu, ouvir aquilo, assistir aquilo, seguir aquela pessoa, se isso não fere nenhum princípio meu, por que não fazê-lo, entendeu? Eu acho que a gente tinha que ser mais norteado por isso, né? E também a gente fala de princípio, né? E aí parece que a gente tá esfregando as coisas. Cara, são os meus princípios, eu não tô falando que tá certo ou errado, são os meus princípios. O que eu acho que é bom para mim, para minha casa, para minha família, enfim. E a gente tá, aos poucos, a gente tá se isolando, a gente reclama das bolhas, mas a gente cada vez mais contribui para ela. Demais. E não é só na internet, sabe? Eu sou um grande crítico de rede social por ter trabalhado com isso. Hoje eu não trabalho mais e critico muito. A gente tem que utilizar, porque a rede social já não é mais luxo, ela se tornou uma ferramenta de trabalho e nós temos que utilizar, então não é aquela hipocrisia de eu tenho crítica, eu não sou contra a rede social. Cara, eu tenho N críticas, mas a gente tem que utilizar, é uma ferramenta, tem que aceitar. Mas muito quando nós falamos disso, né, de não querer mais ouvir a opinião do outro, ou de querer ouvir a própria opinião na boca do outro, como você falou, e foi perfeita a frase, a gente muito bota a culpa na internet. Cara, não é internet. Porque diversos são os lugares que tu vai, em teoria, para conversar em grupo, a galera tá aqui, ó.
sabe? E não é, ela tá na internet. A pessoa pode estar na calculadora, pode estar, sabe, vendo a galeria de fotos. A pessoa, ela simplesmente não quer conversar. Elas não querem conversar. E isso é uma perda gigantesca, cara. E pior, e aí eu não sei, não tenho a resposta se o que é pior, se é a pessoa que não quer conversar ou se é a que tenta conversar, mas só quer ouvir a própria opinião na boca do outro. Pô, é o momento ali. Essa pessoa também não quer conversar. Essa pessoa que só quer ouvir a própria opinião, ela também não quer conversar. Então as duas estão no mesmo lugar. É verdade. A diferença é que talvez você brigue com essa que está querendo ouvir a própria opinião. Um jeito ou de outro, você vai acabar discutindo com ela ou virando as costas. Pra não discutir. E aí, talvez aqui não vai falar, você não vai ter esse entrever. Ô Pedro, vamos lá. A gente era para ter começado no podcast. E aí o nosso papo foi fluindo um negócio legal, mas eu acho bacana isso. Eu gosto bastante de conversar sobre tudo, então não tem problema. Mas assim, só pra gente não fugir do centro da conversa. Claro. A gente tem, com a pandemia, um boom da ferramenta podcast, né? Da mídia podcast agora como um produto, e agora também com uma via de multiplataforma, como tem as emissoras de rádio agora, por exemplo, com imagem, com rede social, interação online e tal. A gente tá, nesse momento, na base de saturar essa ferramenta, porque vai ter o excesso de uso errado. A gente está perto de saturar ou a gente está só engatinhando para esse mercado? Olha, vai dar uma saturada de início, eu penso. Vai ser como não vai ser como um YouTube. Não vai ser como um YouTube. Mas vai dar Agora não, faz uns 2, 3 anos deu um boom. Muita gente entrou no podcast. Poucos vão continuar. Então, aos que estão começando e estão desanimados com a audiência, né, eu já vou chegar nessa do boom, até depois eu quero falar como e quando pensar em criar o conteúdo do podcast, mas eu acho importante falar isso. Muitos desanimam com números de downloads, porque acham que se não estão lá nos 1.000, 2.000, 3.000, não está bombando. Muito pelo contrário, porque podcast não é YouTube. Podcast não é YouTube. Então, se tu vai ver dados normais, cara, se tu tem 125 downloads por episódio, tu já está no 50% mundial. Tu já chegou nos 50%. Aí depois, claro, depois de 125, aí para chegar nos 30% mundial, tu tem que estar lá nos 1.000 downloads por episódio. Mas assim, no momento que tu chega a 125 downloads, 150 downloads, cara, tu já tá muito bem. Então, assim, continua porque o teu conteúdo tá bom, sabe? E não é todo episódio que vai bater isso. E aí a galera se desanima. Tipo, porra, não cheguei nos 100 downloads. Porque a gente ainda tá naquele parâmetro YouTube, sabe? Não, cara, tem episódios muito bons que às vezes vão bater 40, 50 downloads, não vai chegar nos 100 downloads. E tem gente, então, que começou agora, tá com números baixos e larga. Não larga. Dá trabalho? Dá. Mas saiba que muita gente ainda vai largar. Muita gente entrou e vai cansar. E o pessoal que continuar vai seguir. Sabe? São pouquíssimos os podcasts que tá lá nos 1.000 e poucos downloads, cara. Não, então, o pessoal cria essa imagem. Então é importante a gente ter esse negócio. Claro que o brasileiro, por exemplo, ele dá um jeitinho em tudo. E um problema que está acontecendo nos podcasts brasileiros é que, assim, tem muito mais burocracia para te botar uma música num player, no Spotify, num Apple, num Deezer. Botar música tem muita burocracia. E o podcast, se tu cadastra o programa ali, já vai. Então tem muita gente pegando música, criando música, seja de funk, seja, enfim, vários gêneros, mas os caras estão pegando e lançando as músicas dele como podcast. E aí, se tu vai procurar... para não passar por aquela burocracia. Porém, isso tá bugando muito, porque aí tu vai ver quais são os podcasts mais ouvidos, tá lá as playlists de música.
Então, o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? E isso dá confundindo um pouco as estatísticas. Mas para o pessoal que começou faz 1, 2 anos, olha, segue, não importa, sabe? Claro, sempre vai medindo, brincando, isso aqui tem mais download, isso aqui tem menos. Mas segue, porque o momento essa galera que começou pela onda vai parar. E se tu acredita no teu conteúdo, só vai porque uma hora ele vai chegar. Claro, siga divulgando da melhor forma que tu puder, segue firme, divulgando, mas vai isso. E as empresas, se eu já puder engatar nesse assunto, as empresas, o que eu sinto de dificuldade? Porque a criação de conteúdo, eu sou um defensor disso, do marketing de conteúdo, de tu vender tua marca, não só o tempo inteiro falando marca, não. Sim, tu tem a rede social para ficar postando coisa da tua marca, né? Tu vai ter a rede social para ficar, sei lá, dar um exemplo, criar uma marca agora, Boia Cimentos, vamos ver. Beleza, tu vai ter ali a tua rede social para ficar Boia Cimento, mas tu não vai criar um podcast ou um vídeo para ficar falando sobre Boia Cimento. Não, peraí. Vamos criar, a empresa quer criar um podcast, então pensa assim, beleza, sua empresa é da construção civil, ou é para materiais de construção civil. Cara, então vamos pensar em trazer curiosidade sobre a construção civil, trazer explicação de o que é esse grandes erros de tal coisa, grandes acertos de outras, para que serve tal, para que serve X, para que serve Y, traz nomes dessa área para entrevistar, cria esse conteúdo à parte, mas sendo da tua marca. Por quê? Porque ali tu não tá sendo aquele cara que tá o tempo inteiro falando marca, mas não. Mas, esse podcast sobre tal coisa é dessa marca. A tua marca vai ser lembrada. A fixação de marca, ela vai ocorrer de maneira natural. Exato. Que eu entendi o que você está querendo dizer. É que você não vai você não vai mostrar na cara do cara que é a empresa que está fazendo. Só que automaticamente você tá lá por um outro caminho do cérebro, fixando a marca na cabeça do cara sem ficar martelando ela. Eu te entendo, é exatamente isso. Então, tem uma empresa de sistemas e tal, e os caras têm podcasts com conteúdos bem à partes, os caras têm eles têm artigos, eles têm vídeos, e uma vez eu vi um vídeo deles de um assunto totalmente à parte, né? Totalmente à parte da área deles, que é a internet. E aquele material é feito daquela marca. Eles estavam falando de outra coisa, mas é daquela marca. E uma vez sem querer, assim, muito no estalo, alguém perguntou uma empresa de internet, eu citei os caras, no automático. E eu consumi um outro tipo de conteúdo. E o podcast, vídeos, é a mesma coisa. Tu vai estar trabalhando no marketing de conteúdo, tu vai estar agregando algo, tu vai estar entregando alguma coisa e que as pessoas vão saber que foi produzido por aquilo. Por isso que hoje tem muito banco, sabe? Tem muita empresa produzindo podcast. Mas não assim, eles estão fazendo. Eles chegam, Eric, tu vi que tu tá fazendo podcast, olha só, tô com uma empresa de microfone aqui. A gente tem a empresa de microfone. Que tal eu te patrocinar e o teu podcast ser a minha marca aqui? Então tem muito banco que está fazendo isso, por exemplo, podcast sobre histórias de ficção, histórias reais, tal, financiado por banco. Então, por exemplo, um exemplo, não que tenha isso, mas Bradesco, histórias encantadoras, sabe? Tá ali a login da Bradesco. E o Itaú, lógico, não é exatamente a mesma coisa, mas o Itaú tem um negócio legal que é o Leia para uma Criança. Eu não sei se você já viu isso. Já, acho fantástico. É uma página no site do Itaú lá, que é até uma barra, é uma página separada, onde tem só histórias infantis, para valorizar a cultura, e você lê para criança, né? E, é super interativo, a história tem som, você folheia as páginas do livro, então é super bacana, é um negócio muito legal. E é o que você falou, ela tá indo para uma outra área, e que sempre quer ser engraçado, porque
Eu nunca leio, agora que você falou que eu lembrei que o nome é Leia para uma Criança, mas eu nunca lembro aonde que eu vou pesquisar. Eu boto histórias infantis Itaú e vai aparecer lá. É? Entendeu? É verdade. Então, de uma maneira ou de outra, você está gerando tráfego para empresas, está fazendo SEO para empresas, está fazendo um monte de coisa e colocando a empresa, sei lá, nas mais pesquisadas à noite, porque os pais vão estar pesquisando Histórias infantis. É história para criança. Uhum. Então, tem muita marca que ela tá patrocinando. Cara, ela faz o teu podcast, mas bota a minha marca aí. Não tem o Santander Libertadores aí, Comebol? Então, é uma marca patrocinando. E tem muita marca fazendo isso. Os caras não querem produzir um podcast, mas estão, financia aí, tá aqui. E é uma dificuldade que algumas empresas têm. Umas já estão com a alô, grandes marcas, o Conversa de Vendedor tá aberto, hein? Olha aí. Exatamente, cara, porque tem muita empresa que ela ainda não consegue entender como é que vai vender sem ficar falando a marca dela o tempo inteiro. Porque propaganda tem que ficar falando o tempo inteiro, e não é bem assim, cara. Às vezes tu agregando um valor, tu criando conteúdo, às vezes artigo, podcast, vídeo, tu tá te vendendo muito bem. E o podcast é assim, essa é a luta, digamos assim, para montar podcast para cliente. É ele entender que é uma outra forma, que é uma outra pegada, mas que tem um retorno. Então, um pouco mais jovem do que eu, a MTV, há muitos anos atrás, a MTV tinha uma campanha que era desligue a TV e vá ler um livro. E ela pausava 30 minutos da programação dela e ficava essa mensagem na tela. E você não tinha programação na MTV. É caro um horário na TV para a empresa fazer isso, entendeu? Então ela pegar no horário nobre, eu não lembro qual que era o horário, não sei se era das 8h30 às 9, eu lembro que era meia hora, mas tinha isso. E aí você, as entradas e saídas de comercial, que tinha aquelas vinhetas malucas, essa campanha, são coisas que eram fielmente ligadas à MTV por conta disso. Ela mostrou para as pessoas que ela não estava nem aí com o valor do horário e nada, ela queria ser diferentona, e ela foi durante um tempo, né? Depois acabou a antiga MTV, né? Porque ela não conseguiu mais ser tão diferente, mas agora os canais estão cada vez mais comerciais, é difícil. Perdão. É difícil você ter uma iniciativa dessa num canal de TV normal. É difícil mesmo. Essa inovação, ela é difícil. E do podcast tá tendo um boom, vai ter um boom, mas daqui a pouco vai ser muito comum. E a questão é seguir na qualidade, lutando para que mais gente conheça o seu podcast. Porque muita gente vai largar, cara, muita gente vai desistir. E o cara vai seguir ali. Eu poderia ter largado muito, porque às vezes o cara desanima, dá trabalho, faz um baita de um programa, desanima e às vezes tem baixíssimos downloads. Mas eu lembro que tem episódios que teve muito download, então é o que dá aquela animada. E às vezes, cara, quando bate aquele desânimo, pouco download, pouca gente vendo, vem uma pessoa e fala, cara, tu gravou alguma coisa sobre tal coisa? Eu fui procurar e não achei. Olha só, aquele episódio lá ficou massa, hein? Caramba, não, tem gente que consome. Pode ser esses poucos X, mas, cara, essa galera consome. Então, é um pessoal que valoriza o trabalho. Então, seguir, o negócio é seguir. Eu sempre penso, assim, dessa questão da visualização, e que, cara, é um trabalho de formiguinha. É muito difícil você, sei lá, no primeiro, segundo, terceiro vídeo, enfim, você viralizar. Geralmente o cara, antes do cara viralizar, o cara testou 50 formatos diferentes, teve vários outros vídeos antes dele viralizar com um e acabar ficando conhecido. Ou, tipo assim, o cara fez muitas outras coisas e um vídeo viralizou, mas é porque o cara tinha conteúdo de outras vezes, de outras coisas que ele já fez na vida. Então, tipo assim, eu não me preocupo hoje muito com a questão, por exemplo, de
eu não mensuro downloads ainda, eu mensuro plays. Então, tipo, eu não me preocupo muito ainda com a questão dos plays, mas eu me preocupo aonde esses plays estão. E eu tenho ouvintes fora do país. Legal, a minha grande preocupação é saber se esses caras falam português. Porque senão é um robô que tá me ouvindo. Ou alguém que tá tentando entender o que eu tô falando, mas não tá conseguindo. E isso é que me chama bastante atenção, assim. Então eu sempre me pauto assim para produzir o que eu acho que é bom. Se a pessoa vai gostar ou não, vai ter coisa que eu acho que é bom, que eu vou empenhar muita força ali, como você fala, você produz um baita programa, eu produzi um baita programa, e cara, não deu o número de visualizações esperado, o número de downloads esperado, mas ao passo que às vezes tem um negócio que você só fez e você nem acredita tanto e acaba se surpreendendo com o resultado. Então, a gente volta lá no começo. Vamos fazer. Daqui a pouco a gente vai encontrar o formato, aqui, o que eu gosto mais, o que as pessoas gostam mais também. Mas tá aberto a mudar, eu acho que é essencial, né? Ô Pedro, o que faz o Flow ser tão especial e ser o podcast mais ouvido do país? Cara, o Flow foi um fenômeno, assim. Tem muitas pessoas que criticam por não gostar do Monark, não sei o que das quantas. Eu acho que foi uma das coisas mais fantásticas. Eu não sou um ouvinte do Flow, particularmente, mas eu acho que foi um marco. Por quê? Os caras pegaram, né, 2 apresentadores que já venderiam e com suporte, com capacidade para chamar pessoas de nome, transmitem ao vivo ali, porque a Twitch é hoje uma ferramenta incrível, né? Claro que é demanda, tu tem que ter aquele dia fixo para fazer ao vivo e tal, é o motivo, por exemplo, que eu não consigo fazer, porque nem sempre eu estou nesse mesmo horário em casa, mas botaram a gravar ao vivo e botar em downloads também. Eu não sei como é que é o número de downloads em players, mas a quantidade de pessoas que assistem ao vivo e depois o que fica gravado é gigantesco, cara. Né? À toa que é o maior. O que me impressiona, eu tava ouvindo até um episódio hoje, eu sou de uns meses pra cá, eu venho ouvindo bastante, por indicação do meu irmão, e assim, não efetivamente concordo com a pessoa do Igor 3K e do Monark, mas gosto da maneira como eles conduzem o bate-papo. Demais. Que é meio sem compromisso, assim. E tem muita coisa que eu tento trazer pra cá. Pô, é a referência, as pessoas gostam. Então, pô, isso aqui dá pra usar, isso aqui dá pra usar. Eu acho que dá pra gente fazer, tá funcionando, dá pra gente fazer esse gabarito. E a questão que você falou, o que me chama mais atenção é o número de canais, que agora o corte tá super em alta, né? O corte dos podcasts, o corte dos vídeos tá em alta. A quantidade de canais, eles falaram, no episódio que eu ouvi hoje, eles estavam falando que tem mais de 10 mil canais de cortes, fazendo corte pro Flow. Que são canais dos quais eles não ganham em cima. Se eu não me engano, alguém me corrija, se alguém assistindo aqui tá ouvindo, enfim, sabe desse número, confirma essa informação, mas se eu não me engano, são mais de 10 mil canais de cortes, que fazem cortes. E os caras estão ganhando dinheiro em cima do trabalho de outras pessoas, só que em contrapartida o Flow tá ganhando visualização, né? E lógico, o boom do Flow desse ano, de 2020, é por conta da pandemia. Claro. As pessoas estão com mais tempo para ver coisas e ouvir coisas. Que é uma coisa que eu me preocupo bastante, porque assim, hoje na minha profissão eu dirijo bastante. E eu ouço muito podcast por dirigir bastante. Eu passo a perguntar assim, por exemplo, se num momento eu parar de dirigir tanto, se eu vou continuar consumindo. Cara, eu tive isso. Na verdade, eu já não consumo tanto podcast como consumia, porque em casa de ferreiro espeta é de pau. Como eu fico muito tempo editando vídeo e áudio, eu acabo... Então, que momento que eu ouvia os podcasts? Quando eu estava caminhando, ou indo para o trabalho caminhando, ou voltando, ou vou fazer tal coisa, vou lá, vou caminhando e ouvindo o podcast. Quando veio a pandemia, o cara só ficou em casa.
só ficou em casa, e aí que momento vou ouvir podcast? Então foi engraçado, foi algo que a gente para e, caramba, realmente, eu costumo ouvir ali o podcast de notícia, um outro podcast X ou Y, mas quando veio a pandemia, que aí eu senti bastante. Grande parada para mim, grande sacada ainda para mim, que me faz ficar bastante tempo no Spotify, é poder ouvir os programas que eu gosto de ouvir em outro horário, que não o horário do ao vivo, porque às vezes eu não vou conseguir ouvir aquele programa ao vivo. Então isso para mim é fantástico. Que é o que você falou, eu não faço live, e às vezes as pessoas me perguntam, mas por que tu não faz live? Esse horário que a gente está gravando aqui, talvez as pessoas não estivessem assistindo. Pois é. Então, gravar é muito mais fácil de eu encaixar minha agenda com a tua. Agora, eu encaixar minha agenda com a tua e mais trocentas pessoas que vão estar lá assistindo, se é um horário confortável para elas, é muito difícil. Quando eu gravo, tipo assim, marcamos numa quinta-feira às 8 da noite, tá um dia propício, dá para fazer? Beleza, vamos fazer então, porque rola. Mas a maior parte das minhas gravações é no sábado, ou de manhã ou de tarde, começo de tarde, as pessoas não estão assim na internet. Então é complicado, cara, adoraria pegar todo dia, não, sei lá, de segunda a quinta, às 6:30 da tarde, tá no Twitch ali falando sobre alguma coisa. Adoraria, mas quem garante que eu vou estar, né, tudo isso aí. Muitos dessas pessoas que já têm esses horários fixos é porque já tem uma estrutura na internet, já trabalham com isso, então conseguem, elas tiram, porque aquele é o trabalho delas, então elas vão pegar. Nós ainda não temos, não estamos recebendo ao ponto disso aqui se pagar. Então, nós temos outros trabalhos, então não tem como a gente parar, nesse momento eu estou gravando. Então, ainda não é uma realidade, mas o Twitch é uma ferramenta que veio muito forte, cara. A gente acabar, dá para fazer dinheiro com podcast? Dá, mas dá trabalho, muito trabalho, sabe? Se eu dependesse só de podcast, não viveria. Não é à toa que eu faço vídeo, podcasts e artigos. Né? Eu trabalho com multimídia. Mas no momento que eu consegui viver de podcast, eu tô muito feliz. Então dá muito trabalho mesmo. Mas é uma cultura, como eu falei. As empresas estão entendendo que é mais uma ferramenta. Né, tá vindo aos poucos. Tem gente que ganha dinheiro editando podcast de outros, tem. E ainda assim elas têm outras coisas, não, sabe? Tem quem edite. Aqui onde a gente tá, até essa cultura se estabelecer, que eu acho que ainda o multimídia ainda facilita a gente não precisar estar em locais físicos especificamente. Mas, por exemplo, assim, qual a barreira que o Flow impõe para mim e para você, por exemplo? É que São Paulo é meio centro do Brasil, assim, então é mais fácil você chegar lá. Eu trazer um convidado para vir aqui fazer presencial, e além da estrutura, que tem que ser muito grande para você receber as pessoas presencial, é você deslocar o cara lá de onde o cara veio para vir de Santa Catarina. Encaixou agendas, beleza, legal, mas a maior parte das vezes lá não é assim, porque eu acho que, se eu não me engano, ele é exibido às 11 sábado à noite, né? São 3 episódios por semana, mas tem um episódio que é à noite no sábado, então, pro cara tá lá no sábado à noite, é um ajuste, um ajuste de data, de agenda, de tudo. E é uma cultura também, vai muito de... O pessoal da região consome coisas da região, porque tem muitos ouvintes do Pêssego que é do Norte e Nordeste, sabe? Tem muito ouvinte do Pêssego que às vezes é de São Paulo, porque o pessoal da região às vezes prefere ouvir um podcast de São Paulo do que um podcast de Santa Catarina. Mas aí tu vai ver esse podcast de São Paulo, às vezes não tem a mesma qualidade. Mas é porque eu acho isso, eu acho triste, eu acho meio triste. Sinergia, assim, de o que você encontra, por exemplo, assim, tem um programa que eu gosto muito de ouvir, que é o Bola nas Costas, que ele é um programa da Rádio Atlântida do Rio Grande do Sul. É muito bom, Então, assim, por exemplo, por que eu ouço, eu sou catarinense, por que eu ouço Bola nas Costas? Porque eu sou gremista, então eles falam massivamente de Grêmio e Inter, então isso para mim é importante. É o programa que eu ouço, pelo menos ele passa de segunda a sexta, perdão, em algum horário do dia, eu vou tirar lá os minutinhos no meu deslocamento e vou botar ali e vou ouvir.
Fora, tipo assim, eu sou cristão, eu gosto de ouvir pregação, eu gosto de ouvir música, eu gosto de ouvir louvores e tal. E o Spotify é uma baita ferramenta para isso, mas a gente vai, eu acredito que a gente vai se aculturar, a gente vai aprender. Sim, sim. Mas é mais questão da valorização cultural, assim, aos poucos o catarinense vai ir atrás de algumas coisas aqui de Santa Catarina. Pô, tem podcast bacana aqui da região, tem. Assim como tem muito podcast independente de São Paulo, tem muito podcast independente do norte, do nordeste, sudeste, enfim. Tem muita coisa boa. E aos poucos. Eu acho uma coisa muito importante é fazer o networking dos podcasters, por exemplo. Né? Participação. Agora, no ano passado, eu participei e fui host de dois temas da Semana Nacional do Podcast. Foi produzido ali pelo Podcasters Unidos e foi muito legal, porque daí o cara conhece muita gente, muita gente. E como tudo, a gente sabe, a gente sabe como é importante fazer network, né? A gente, acho que a importância desses collabs que a gente faz, que é uma coisa que no YouTube acontecia muito, e agora na onda do podcast está acontecendo bastante, que essa questão do collab é legal porque você acaba conhecendo um pouco o público do outro, fazendo o público do outro te conhecer e vice-versa. Então, cara, primeiro, para mim, de tudo, não é nem pelo público, é pela conversa. Entende? Para mim é muito legal conversar sobre qualquer assunto com qualquer pessoa, né? Porque a gente sempre tem que aprender, ter algo a aprender com o outro, mas paralelo a isso ainda tem essa troca de experiências que, pô, às vezes o meu público não sabe que o pêssego existe e o teu público não sabe que o conversa existe, então isso é muito verdade, legal. É verdade mesmo. Pedro, muito obrigado, foi um baita papo. Vamos refazer esse papo uma outra hora, vamos falar mais de podcast. Daqui a um tempo isso aqui vai estar uma coisa mais difundida, vai estar uma ferramenta mais palpável para as pessoas. Mas obrigado, e deixa, cara, as tuas redes sociais, deixa os endereços da Pêssego, onde o pessoal vai encontrar o teu trabalho. Eric, muito obrigado mesmo pelo convite, muito obrigado a todos que ouviram. É um papo muito bacana, ainda mais falar de podcast como ferramenta para os negócios, é algo que está evoluindo e que espero realmente que mais pessoas venham procurar. E as pessoas que querem conhecer mais do Pêssego Podcasts, em todos os players de podcast, só procurar Pêssego Podcasts. No YouTube tem alguns vídeos que vão só em vídeos, outros que são também os materiais que saem em áudio. E quem quiser conhecer a Pêssego Atômico, né, produção multimídia, aí é o site www.pessegoatômico.com.br, mas nas redes sociais está Pêssego Podcasts, tem o Pedro Gonçalves, @GoncalvesPedro_ no Instagram, e tem o Pêssego Podcasts no Instagram também. Então, convido a todos para consumir o conteúdo, e daqui a pouco a gente já está voltando com a segunda temporada do Pêssego Entrevistas, que eu já deixo o convite para te participar também. Estarei lá, pode contar comigo. Para você que está assistindo, para você que está nos ouvindo, muito obrigado pela audiência até aqui. Fica o recadinho, o convite para você nos seguir no Instagram, @ericgazapina no Instagram, e também Conversa de Vendedor no Spotify, na barrinha de pesquisa lá você vai encontrar o podcast, né? Todos os episódios sobem para lá também em formato áudio, e o vídeo completo está sempre no YouTube, toda terça-feira, às 11 da manhã. Eu aguardo você. Um abraço, boa semana e bons negócios.